Fala turma, tudo bem? Aqui é o Gabriel Valim novamente com vocês aqui no Só Bota Aí Podcast. Hoje ao meu lado está aqui meu companheiro Maurício. E hoje trazemos para vocês aqui na nossa mesa a querida professora Sandra Daher e a professora Roseli. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, uma coisa muito atual. E uma das coisas que eu gosto também que é tecnologia, né? Não sei se vocês conhecem sobre o laser, sobre as aplicações do laser na odontologia. Vocês não conhecem? Hoje vocês vão conhecer. Vamos lá, Maurício? Bora lá, bater esse papo. Professoras, muito obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite. Por estarem aqui com a gente. Vamos iniciar aí, né, Gabriel, falando um pouco sobre o laser, né? Como que chegou na odontologia? Teve uma regulamentação? É uma coisa atual, já tem muito tempo. Quando foi que surgiu para nossa área? Sim, a habilitação em laser foi reconhecida em 2008 pelo Conselho Federal de Odontologia, num grupo de práticas integrativas, que foi essa denominação do Conselho, que reúne homeopatia, florais, então são 6 práticas, entre elas o laser. E para fazer o tratamento a laser, o ideal é que a pessoa seja habilitada. Porque o laser é uma luz eletromagnética, mas que só deve ser aplicada em lesões diagnosticadas. Então, e a dose, né, de radiação desse laser, a gente trabalha com 2 tipos de comprimento de onda. O vermelho com 660 nanômetros e o infravermelho que varia, né? No caso, o meu aparelho tem 808 nanômetros. Então, assim, dentro desses tamanhos de comprimento de onda, você vai atingir diferentes tecidos. Mas, onde você aplicar, você tem que ter o diagnóstico antes. Não se aplica laser em lesões não diagnosticadas. E é interessante também esclarecer para o nosso público que eu acho que muita gente, quando a gente fala em laser, já imagina ou laser industrial que corta metal, ou aquele laser que a gente usa para ficar tentando pegar no avião, sabe? Você nunca fez isso, né? Pegar aquela caneta laser... Apagar a lâmpada. Assim, apagar a lâmpada, né? Mas assim, esse laser, ele não proporciona um perigo para o paciente. Só aquela questão que tem que haver uma proteção. Tem que haver uma proteção, não pode ser apontado para a vista. Ele faz mal para a retina. Faz mal para a retina. Então, é preciso que o profissional siga as normas de segurança, né? Nós temos óculos que protegem conforme o tipo do laser, o óculos muda, né? Conforme o comprimento de onda do laser, o óculos que usa para um caso pode não proteger no outro. Então, existe uma indicação, né, para cada tipo de laser a sua proteção. Exatamente. Então, assim, como toda tecnologia, eu imagino que no começo devia ser uma coisa pouco acessível, cara, grande, que eu já tive uma certa experiência na pós-graduação de dentística com laser e mostraram pra gente que era uma caixa gigantesca, que tinha até uma chave assim para fazer o disparo do laser. Só que hoje deve estar tudo diferente, né? Isso deve estar bem mais prático, né? Sim. Inclusive os equipamentos sem fio, né? Porque é muito usado na UTI, as lesões bucais na UTI, o ideal é tratar com laser, né? Porque você evita prescrições, você acelera a reparação tecidual. Então, os aparelhos hoje você pode botar uma barreira, né? Não tem mais a tomada, são aparelhos sem fio, e você beneficiar pacientes, né, na sua reparação tecidual, processos infecciosos bucais. Então, assim, você tem uma série de procedimentos que você pode fazer na UTI com laser. Inclusive, é o único procedimento, né, da lista de procedimentos hospitalares que está na tabela da ANS. Da ANS, que seria... Laser terapia. Interessante. Inclusive, Maurício, você tem um equipamento desse? Eu tenho. E faz parte hoje da tua prática clínica, né? Prática clínica e até fazer transpor essa pergunta para a professora Sandra, né? Que está aqui com a gente também. Professora, como foi a sua história com laser? A senhora teve contato com laser onde, assim? Então, em 2003, quando eu comecei meu mestrado, lá em Bauru, na Universidade do Sagrado Coração, nós tínhamos a linha de pesquisa de laser e tínhamos a prática clínica. Nós fazíamos clínica com pacientes com laser. E lá
foram apresentados, né? O laser de baixa potência, o laser de alta potência, o Erbio, que na época era esse que você está falando, que era grande, que tinha uma chave e tinha um pedal que protegia para você apertar, e se tinha que ter uma ligação certa com a porta, se alguém abrisse a porta, travava o equipamento. Então, naquela época lá em 2003, esse Erbio era da Cavo, né? E era um aparelho bem grande assim. E hoje em dia nós temos o representante do Erbio, que é o Light Touch. Parece um robozinho, uma coisa bem mais ergonômica, bem mais fácil de trabalhar, né? Então lá naquele momento eu comecei a ter a prática com laser de baixa e de alta, e também outros aparelhos de laser, da tecnologia laser, que caíram em desuso, como o Diagnodente. Diagnodente era um aparelho desenvolvido que servia para diagnóstico auxiliar de lesões cariosas. E acaba que ele dava muito falso positivo, então hoje em dia ele não é mais utilizado. Então, nesse momento eu tive essa prática. Por um tempo, depois o laser ficou meio esquecido, né? Porque a gente sempre fala, como o Gabriel colocou no início, a tecnologia, né? E quando você fala em laser, as pessoas sempre pensam na substituição da broca, né, da turbina de alta rotação pelo preparo com laser. E era isso que se esperava lá em 2003. Laser, né? de alta. Com laser de alta. O laser de baixa não, o laser de baixa nunca deixou de ser usado, mas o de alta ficou um pouco em desuso. E aí depois voltaram as pesquisas já pela hipersensibilidade dentinária, do uso deles e nas cirurgias, né? Então, hoje em dia, eu tenho o laser de baixa, eu tenho o laser de alta, o diodo. E o que é importante você saber, né? As pessoas perguntam muito, acho que a Roseli deve ouvir muito isso. Qual laser eu devo comprar? Qual tipo de laser eu devo comprar? Então, você tem que saber para que prática clínica você quer, né? O que é importante a gente saber? Cada aparelho tem um comprimento de onda, e esse comprimento de onda vai ter afinidade por substâncias do corpo da gente. Então, por exemplo, o Erbio tem uma afinidade muito grande por água e hidroxiapatita. Então, toda a superfície onde tiver água e hidroxiapatita, ele vai ter uma boa absorção, né? O diodo tem uma alta afinidade por melanina e hemoglobina. Então, se eu tenho uma superfície... E água também, né? A água está quase em todos. Então, assim, dessa forma, os aparelhos começaram a ser separados em parte cirúrgica ou parte de dentística mesmo, né? Então, hoje em dia, a gente tem o laser de Erbio, que é representado pelo Light Touch, que está em torno de uns R$200 mil. E o principal uso dele clínico, né? A gente pode realizar remoções de restaurações de resina, de ionômero. Nós podemos fazer remoção de laminados cerâmicos. Então esse hoje em dia diferencial, um diferencial, assim. Eu mais vejo onde as dele pessoas procuram muito, né? Porque assim, para você remover laminado, você tem que ser com uma broca na alta rotação. Isso demora muito tempo e você ainda corre o risco também, de ter desgaste do dente, né? Só que o laser de Erbio não, ele tem uma atuação, ocorre uma interação da energia laser com a hidroxila do cimento resinoso. Então, os laminados se soltam, né? Isso também é um outro problema, né, para os desavisados, que acham que se o laminado se soltou e o seu erro foi só problema de cor de cimento, que você pode reutilizar o laminado. Isso não pode. Macroscopicamente o laminado está ok, mas microscopicamente aquela cerâmica está toda danificada. Então nós nunca devemos reaproveitar os laminados, tá? E podemos fazer também preparos cavitários. Substituir a broca, alta rotação, não sou tão otimista nesse ponto. Acho que não. Acho que não, porque assim, o laser remove tecido cariado, mas ele não me faz preparos com definições de paredes, né, com características para receber uma inlay, uma onlay. Então, assim, eu acho que a alta rotação vai ser a nossa melhor amiga durante muitos anos, né? E também tem o grande uso dos lasers hoje em dia, do diodo, né, que é o cirúrgico. Sim. Que já tem um preço mais acessível, né? Ele está em torno de uns R$30 mil. E ele tem uma aplicação fantástica. Você pode fazer tudo quanto é tipo de cirurgia gengival, frenectomia. Eu acho interessante, eu tive contato com laser de diodo na cirurgia, e a gente chegou a fazer uma frenectomia
Paciente Maravilhoso. pediátrico. Nossa, Então você maravilhoso. faz, ele já cauteriza no Super. mesmo momento. Cirurgia limpa. Cirurgia Cirurgia limpa. Você, limpa. dependendo do caso, você nem sutura, Não, nem nada. não, O paciente não tem já sutura, não faz dali já sutura. vai embora. Pouco sangramento ou quase nenhum. Outra coisa que é muito importante, você que está fazendo cirurgia, quando você faz a incisão pelo laser, o que acontece? Não ocorre a contração da ferida cirúrgica. Exatamente. Você não precisa fazer aquele risquinho Né? direto, Então não tem a não. contração da cirurgia. Eu ia até perguntar em comparação ao bisturi elétrico, qual seria a principal diferença, né? Não nesse gera caso? calor, Não né? gera calor. Não danifica, ele Tecidos adjacentes, adjacente, basicamente coagula. você não tem perda coagula, nenhuma. Entendeu? vaporiza. Né? Coagula no bisturi elétrico, você ainda tem sangramento. E o que acontece também? O que a gente tem que entender? O laser de baixa, né, que é muito utilizado na hospitalar e na clínica em geral, ele acontece mais pela proliferação celular, né? Ele modula a inflamação, ele serve para analgesia. E já o de alta, ele vai atuar pelos efeitos fototérmicos e fotofísicos. Então, né? de baixo seria a nível celular. Isso, a nível celular. Tanto O dependendo... que se chama biomodulação. biomodulação. Ou seja, as células estão ali e ele vai fornecer energia para a mitocôndria que vai produzir mais ATP. Já o outro não. O laser cirúrgico, né? Ele faz ablação de tecido. Aí ele já vai entrar Então, ele remove na parte da coagulação, da vaporização, da carbonização, quando é em tecido mole, né? E quando é em tecido duro, a ablação. O que é a ablação? Como que o laser, só com aquela energia, ele remove esmalte e dentina? Né? Quando entra aquela luz, aquela energia na superfície de esmalte de dentina, aquela água que está ali fazendo parte da composição do esmalte da dentina, ela eleva a temperatura, borbulha e explode. Então evapora, ela forma uns micro explosões, né, que é a ablação. E aí você consegue ter, por exemplo, A remoção, do tecido. A remoção do tecido. Só que não com precisão como com uma broca. Então por isso que a senhora falou que Que eu a acho alta que rotação ainda vai ser nossa amiga aí. No caso do dente, você tem que remover tecido, mas já deixando um preparo. Sim. Né? Aí no Apesar caso do laser de baixa, ele já então seria mais acessível para os profissionais. Sim. O laser de baixa está em torno de R$5.000. É engraçado né? que ele é acessível, mais barato do que um celular, mas tu não vê em qualquer clínica. Eu não vejo, É que não a é tão gente tem comum. que desmistificar Né? o uso do laser, né? Talvez porque nós tínhamos poucos cursos de habilitação. E as pessoas, a palavra laser, ela se torna muito forte. Então, Ela teve o paciente, se você disser que vai fazer um tratamento a laser, ele se assusta. Tem muito paciente Ele que ainda acha não que tem conhece, medo, né? né? Tem medo. Então, assim, é preciso esclarecer mais, é preciso explicar para o paciente antes, né? Qual é o efeito do laser, que é importante no E aí tratamento depende dele. de cada tratamento também, né? A Sim, utilização é do preciso laser. que seja mais bem compreendidos os efeitos benéficos do laser nos tecidos. Porque nós, dentistas, fazemos habilitação e sabemos, o nosso paciente está zerado, né? E existe Então, a muito gente tem que preconceito explicar. ainda sobre isso, né? Eu acho assim que no consultório, mas cabe a nós, profissionais da odontologia, a divulgar e a desmistificar o uso do laser. Então, assim, no primeiro momento é difícil você vender isso no consultório, você oferecer. Mas na hora que o teu paciente chega e ele tá com uma afta, e você vai fazer um outro tratamento, mas aí você diz, você tá com afta, eu vou irradiar para você o laser aqui para fazer a cicatrização, a regeneração dessa região. E ele vai ver o resultado. E aí, quando ele tiver outra afta, ou alguém da família dele, Ele já vai associar e já vai dizer, vai lá, que aquela doutora tem um aparelhinho que cicatriza. A mesma coisa o herpes, né? Se você tem uma lesão de herpes, você, em vez de cancelar a consulta, né? Quando ligarem no seu consultório, olha, eu não vou porque eu tô com uma lesão de herpes. Não, venha que nós temos um tratamento específico para herpes. Né? Inclusive, o laser, ele tem protocolos para as diferentes fases do herpes, né? Até mesmo a prevenção. Então, é muito importante isso, a gente saber oferecer, como você falou, analgesia, né? Então, a gente pode fazer isso principalmente com criança, irradiar a área que vai ser anestesiada para dar uma analgesia, para que o paciente sinta menos a Anestesia, né? anestesia. Então, se a gente fosse falar um pouco das indicações, assim, por área, por exemplo, eu vejo ele já na dentística como
nem um coadjuvante, um dos atores principais na dessensibilização. Às vezes pós-clareamento ou por lesões cervicais não cariosas, né? E até mesmo por restauração, sensibilidade pós-restauração, não só pós-clareamento. Tem um protocolo que se você tá com uma cavidade muito profunda, tecido amolecido, e você quiser depois, né, de ter feito todo o preparo, a limpeza da cavidade, antes de aplicar o adesivo, você irradiar, né? 10 joules, 10 segundos, desculpa, 1 joule, 10 segundos na pulpar da cavidade, e isso vai prevenir a sensibilidade pós-operatória. Então, se o profissional parar um pouco para pensar, ele vai ver que tem uma aplicação para a área dele. Sim. O Paulo, que está acompanhando a gente, é endodontista. Com certeza para ele deve ter alguma aplicação. Sim, a descontaminação dos condutos radiculares, né? E ele consegue descontaminar, aí já você pode fazer pela terapia fotodinâmica, que a Roseli gosta muito de fazer, já usando fibras, né? E associada ao azul de metileno. Então você irriga no conduto e vai com a fibra e faz aquele movimento de varredura dentro do conduto. Ou não, pode fazer com diodo, com de alta, porque aí você leva a morte das bactérias pela elevação da temperatura. A gente não tem mais polpa, então não tenho mais a preocupação com a temperatura, né? Então eu posso descontaminar os condutos ou pela terapia fotodinâmica, associando ao azul de metileno, ou com de baixa potência, o laser de baixa potência, ou usando com laser de iodo. E a gente vê resultados fantásticos, porque tem aqueles canais adjacentes que a gente não consegue acessar, né? E dessa forma você consegue descontaminar. E Maurício, falando um pouco da tua área, mais da parte da cirurgia, né? Eu imagino que, por exemplo, para DTM, pós-operatório, pré-operatório, que já entra a parte da analgesia, o transoperatório também, né? Tem bastante indicações, né, dessa área. A gente falou da cirurgia, não só a utilização do laser de alta, mas o laser de baixa potência também, como a professora falou. No transoperatório, a gente sabe que tem também a questão do ILIB. A gente não tem muitas ainda, muita literatura sobre, mas a gente, clinicamente a gente consegue ver que o paciente ele tem uma indicação de relaxamento, de ficar mais calmo. O que seria o ILIB, o pessoal que está acompanhando a gente? Eu acho que a gente pode conversar um pouco do ILIB também. É uma incidência de laser diretamente numa região venosa, vamos dizer assim, não no sangue. Numa tradução, numa tradução é irradiação intravascular do sangue. E o que teoricamente o paciente vai sentir com isso? Eu oferecer para ele um ILIB durante uma cirurgia num siso, por exemplo, ele vai sentir um conforto, um bem-estar? Como é que se aplica isso? Teoricamente, né? No caso. O ILIB é uma técnica russa que foi trazida para o Brasil pelos médicos do INCOD de São Paulo. Então o ILIB ele era feito com um catéter dentro da artéria. Então ele era uma técnica invasiva, né? E aqui no Brasil ela foi modificada, né? Então hoje o ILIB começou a ser feito na artéria radial, mas hoje ele é feito na jugular, hoje ele já tomou outras dimensões. Eu falei até errado. Tanto que a gente na fala, verdade é arterial. Arterial. Mas assim, tanto que hoje o nome é ILIB modificado. Técnica do então, ILIB. assim, hoje é uma técnica nossa, então. É uma técnica, foi modificada aqui. A gente está voando. Ainda falando daquela... dos principais países que mais estuda laser. Ainda falando daquelas técnicas integrativas, o ILIB ele também tem um traço da medicina chinesa, né? Porque eles usam os mesmos pontos da acupuntura. Ele pode ser isso. E é curioso que o Maurício uma vez me mostrou o aplicativo que tem, acho que é da DMC. Parece um livro de acupuntura, assim, são vários pontos, por exemplo. Você consegue ver os pontos de radiação principal, né? Técnicas de aplicação também. Eu passei um tempo com tendinite, aí o Maurício... O princípio é esse, são os mesmos pontos da acupuntura. Tava comigo no consultório, falei, pô, Maurício, eu tô com uma dor no pulso, uma tendinite. Ele falou, peraí, deixa eu estudar, eu vou estudar, aí quando eu voltar aqui amanhã tu vai ver. Vou ler a apostila. Vou estudar, não dá pra confiar também só no aplicativo, né? A gente vai... quebra esse galho, não sei o que, ele me mostrou, olha, pode tentar fazer assim. Eu falei, rapaz, isso dá pra fazer, dá pra fazer pra muita coisa. Então vamos usar na paciente que está com uma alteração de DTM que deve usar bastante, né? A gente fez um protocolo para ela de 10 sessões. A paciente assim relatou melhora já na segunda sessão. E era uma paciente assim que ela chegou pra gente e ela falou assim, agudo, no caso doutor, dela, né? agudo. E ela falou assim, doutor, me falaram, mas eu não acredito muito.
São Tomé. Eu quero tentar para ver Quero como ver é que pra é. crer. E é difícil E ela acreditar só que foi uma luz fechar, possa fazer exatamente, isso. E ela só foi fechar o protocolo, só foi querer sessões. fazer mesmo as 10 sessões depois que ela sentiu essa melhora. Sim. Então a gente teve o primeiro momento com ela, aí ela fez, eu expliquei para ela que era um tipo de tratamento que era cumulativo, porque a gente sabe que o laser Sim, ele é cumulativo. Nem sempre na primeira sessão Não. a gente vai ter um resultado, né? satisfatório, Tem um E tempo, aí, intervalo, né? exatamente. E aí na Certinho. segunda sessão ela chegou e falou assim, eu senti mais ou menos quando eu saí daqui e tal, mas vamos fazer de novo. Aí fez, no outro dia ela falou assim, não, eu quero fazer as 10 sessões porque eu tô sentindo muito Com as melhor. medicações suspensas. Imagina E ficar ela tomando suspendeu- analgésico, anti-inflamatório todo Ela dia. suspendeu as medicações por conta própria porque ela falou assim, doutor, eu não tô mais sentindo dor em casa, então não tem por que eu ficar tomando a medicação. E ela suspendeu só por conta do... Depois de um do tempo laser. saiu do quadro. Aí tá sem na dor nenhuma. verdade, o laser ele vai dar esse alívio, não é? Mas ele é uma terapia adjuvante ao Sim. tratamento. Então, assim, a causa da disfunção temporomandibular, Não, aí a gente já- ela continua a ser Exatamente. tratada, mas que você pode dar um alívio para o seu rim com medicações, né? Que às vezes a pessoa está tomando medicações anti-inflamatórias pesadas Sim. para se manter sem O dor. dela, na verdade, e você ela chegou consegue agudo, né? A gente tirou Sim. ela do quadro para poder tratar. Você consegue melhorar muito. E a gente vê muito isso, né? O paciente está com a medicação pesada, aí começa a fazer o laser na região de ATM. São vários pontos, né? Não é só nessa região. Sim. Vem para o músculo temporal, para o masseter. E a gente vai vendo a melhora do paciente, vai vendo o alívio. E realmente, enquanto isso durar, ele fica sem a medicação. Mas é aquilo, o laser ele integra no tratamento da disfunção. Então tem todos os outros parâmetros que esse paciente vai ter que seguir também. Inclusive, Gabriel, vou puxar um gancho aqui. A minha linha de pesquisa do mestrado é em cima de DTM. E hoje a gente tem Maravilha. um projeto aqui no Cesupa mesmo, na clínica de Cesupa, na clínica de semiologia, que a gente faz o atendimento de pacientes com DTM, laser. né? E aí a gente fez uma parte de pacientes a gente encaminha para clínica de fisioterapia, que faz o acompanhamento lá, e outros a gente faz a fisioterapia em conjunto laser. com o laser. Então a gente consegue ver, é claro que a gente não sabe também qual a técnica que eles fazem, mas a fisioterapia também tem o Sim, laser que claro. pode ser utilizado. Mas a gente consegue ver que às vezes o paciente ele sai da primeira consulta mesmo na nossa clínica aqui de semiologia já relatando melhora. Então teve paciente que chegava aqui com a gente tomando morfina, um Sim. paciente muito agudo, e que a gente conseguiu tirar ela do quadro de tomar todo dia morfina para começar a fracionar até o momento que ela vai Sim. parar de tomar totalmente. Inclusive, eu tive o primeiro contato na graduação com a senhora. E eu não Sim. acreditava. Falei, você vai dessa luz, não sei o quê, não sei o quê. Aí foi quando eu estava no último semestre, na parte da última clínica integrada. E veio aquela paciente que me acompanhou também, que tinha uma limitação de abertura de boca. E toda semana ela ia com a gente no Cesupa, porque ela sentia dor e chegava chorando. Sim. E saía chorando de alegria, porque a gente fazia sessões de laser. Depois de mais 10 sessões a gente seguiu com aquele procedimento Fez uma artrocentese, artrocentese, e eu não pude mais acompanhar porque eu me formei, mas eu vi na prática realmente os benefícios, né? Eu vi na prática quando eu tive meu problema de pulso na fisioterapia usando o laser. Então imagina assim, eu acho até engraçado que o dentista aqui deve ter o laser, deve andar com ele pra cima e pra baixo, porque deve ter de gente que perde ou a gente usa, começa né? a ficar, vira uma Só seita. anda com uma maletinha pra cima e pra baixo com o laser, né? Aproveitando esse gancho do Gabriel, hoje em dia é uma realidade assim na graduação, pelo menos para vocês que estão na área do ensino, aqui é uma realidade os casos de laser terapia? Existem? Sim. Existe Nós bastante? trabalhamos direto, né, Roseli, na clínica com laser No Cesupa baixo. nós temos laser desde 2017, tá? Mas eu sou professora no Cesupa e na Federal. Então, na hora que eu adquiri o meu laser, o Cesupa tem o laser do Cesupa. Então, na hora que eu adquiri o laser, aluno é como filho, né? A gente tem que dar a mesma formação. E aí eu passei a levar para a Federal. Hoje eu já tenho 2 professoras fazendo habilitação com a gente. E a gente pretende montar laboratório lá. Então, o que é que eu vejo? Nós temos uma nova tecnologia na odontologia, onde você pode reduzir medicação anti-inflamatória, analgésica, e você pode acelerar a reparação tecidual. E é acessível. Então, e acessível para qualquer dentista, porque o valor de um aparelho de laser hoje de baixa potência é
uma coisa, custo de um até celular. porque tem o financiamento, né? Mais barato Parcela, do né? que A um gente gosta de celular parcelar, dos mete melhores. parcela nisso aí. Então, assim, o benefício para o nosso paciente é enorme. Muito grande. Sem contar com, assim, um tratamento que eu acho que é coisa de Deus, né? Porque Deus é luz também, né? Assim como... E aí ele deu inteligência ao homem para criar uma luz que pudesse ser resolutiva. A gente Então, vê, só lhe interrompendo, sim. rapidinho, professor, a gente vê assim, tá tudo muito lindo, tá tudo muito legal, mas e tem contraindicação, principalmente para esse laser que é mais acessível, que é o de baixa, né? Sim, sim. Não sei se vocês podem comentar sobre isso, ou no de alta é uma coisa mais específica, não é uma realidade de todos os consultórios, né? Nem o de baixo é uma realidade, mas eu acho que no futuro vai ser. Mas em relação às contraindicações, né? No Primeira caso... coisa, você não pode, como a Roseli falou ainda há pouco, irradiar nenhuma lesão sem diagnóstico. Porque se você estiver irradiando uma lesão pré-cancerígena ou cancerígena, ela vai proliferar, ela vai aumentar, né? Vai haver a reparação ali para que ela se regenere. Então, primeira coisa, não devemos irradiar lesões sem diagnóstico. Sim. Temos que ter cuidado com os olhos, não podemos irradiar os olhos. Do paciente, né? Do paciente, nem o nosso, porque ele faz mal para a retina. Não devemos irradiar diretamente na tireoide. Também. Né? Temos que ter cuidado nessas aplicações dos pontos, quando a gente pega aqui o pescoço, para não irradiar a tireoide. Não devemos usar em grávidas, na região abdominal, né? E também não devemos usar assim em situações que você não tenha o óculos específico, como a Roseli disse. Cada laser tem o seu óculos que acompanha o aparelho, então a gente tem que utilizar de acordo com o aparelho. E o de alta mais é ter cuidado em relação à temperatura, né? Porque você pode chegar a carbonizar o tecido ou chegar a elevar muito a temperatura no dente e dar uma lesão pulpar. Então, o alta está mais vinculado ao aumento de temperatura. Você tem que dominar o protocolo para não ter aumento de temperatura. É por causa dos ajustes, né? Sim. Ter atenção aos ajustes. Com os ajustes, não. É tranquilo. Tem problema. Então, entrando já nessa parte de ajustes, né? De manutenção. Então, no caso, como a gente tem até alunos aqui, o Maurício faz parte do mestrado, o Paulo também, que não está aqui agora com a gente, visando essa parte do empreendedorismo, essa parte de negócios. Eu adquiri um equipamento desse. Qual vai ser o meu custo? Eu preciso ficar regulando ele? No caso de alta, deve ter um custo um pouco maior. Não sei se tem peça que tem que trocar com o tempo, desgaste do equipamento. Porque são certas coisas que a gente não ouve na graduação, somente preço das coisas, de quanto é que custa. A gente sai... Eu acho que é até errado isso, cara. A gente sai da faculdade sem saber muito o preço das coisas, porque depois a gente se frustra quando se forma, né? Mas aproveitar essa oportunidade que a gente está aqui hoje, para o profissional que está assistindo a gente, ou para o acadêmico que quer investir nesse equipamento. É caro manter isso? É fácil de vender? Né? É uma coisa aceitável? Eu acho que é um caminho a percorrer da gente tornar essa tecnologia mais acessível e o paciente conhecer, né? O laser de alta potência, que é o diodo que eu tenho, ele acontece a irradiação através de uma fibra ótica. Essa fibra ótica, ela precisa ser trocada, porque você vai gastando, você vai usando a fibra ótica. Então, chegando no momento que você tem que comprar outra, ela está em torno de R$2.000. Mas ela serve para mais de 80 procedimentos, para mais de 80 pacientes. Agora, você tem que ter cuidado, porque ela é longa, então ela fica enrolada no aparelho. Para não ter cuidado, que nem uma vez eu estava num consultório e uma pessoa pisou na fibra ótica. E aí... E aí? Perdeu. Ela quebra ali, né? Quebra. Então... E aí acabou, entendeu? Então, Dois assim, conto a menos. o de baixa potência, o custo de manutenção é mais a parte de calibração. Que o que eles preconizam é que você calibre o seu aparelho uma vez por ano. E como é que faz essa calibração? Tem isso aqui? Então, essa calibração não tem aqui. O dispositivo que realiza a calibração, que era vendido no Brasil pela MMO, não é mais fabricado, foi tirado de linha. Então é assim, os centros de estudo têm o seu aparelho. Por exemplo, eu fui fazer um curso no São Paulo Dental Studio com a Ana Cecília Aranha, que é uma referência de laser, e ela tinha lá, tanto que eu levei o meu para calibrar lá. Mas assim, quem tem. Quem não tem que comprar fora do Brasil.
né? Ou, uma vez por ano, mandar para São Carlos, que as duas fábricas, as duas indústrias que fabricam laser nacional, que é a DMC e a MMO, são em São Carlos. Então, eles não cobram para fazer a calibração. Mas tem o tempo. Mas você tem que mandar de SEDEX. SEDEX. Então, você se responsabiliza pelo custo de SEDEX. E fica de sem de ele. volta, e fica sem o aparelho durante aquele período, né? Que a gente, como mora no norte, leva em torno de 10 a 15 dias. Acho que isso aqui é legal a gente falar, professora, de pontuar. A senhora falou ainda há pouco que o Brasil é o país que mais estuda sobre laser no mundo. E a gente tem duas fábricas também que são consideradas das melhores fábricas de laser, também são no Brasil. Eu acho que são coisas que a gente não vê, não é tão divulgado, né? E como o Gabriel mesmo falou, é até um erro, eu acho assim, para os próprios alunos que estão na graduação, de não saber, porque você não sabe, você não consegue passar para o seu paciente, você não consegue vender isso para o seu paciente. Sim. Então, é uma das coisas que a gente tem, assim, alguns pontos, né, que melhorar em alguns sentidos. Eu acho que nós, dentistas, a gente peca muito pela falta de comunicação. Né? A gente tem que se comunicar, realmente. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vou inverter. Virou a mesa. Virou a mesa? Virou a mesa. Existe clareamento com laser? Eu posso responder, até porque se eu não responder, eu tô lascado, né? Existe clareamento com laser? Vamos lá, então, o que vocês acham? Eu acho que como todo produto no mercado, quando uma coisa nova surge no mercado, nos primórdios, as indústrias sempre visaram o tempo clínico do dentista. Então, quando lança um produto, vamos lançar um gel clareador há 10, 15 anos atrás. O clareamento vai demorar 1h30. Putz, fazer um clareamento de 1h30, vou perder tempo, não sei o que, não sei o que. As indústrias logo se coçam. Bora acelerar isso aí. Como é que a gente pode acelerar? Nós vamos desenvolver um tipo de luz que vai acelerar o processo de clareamento do clareador, tá? E cuidado com isso. Porém, olha, agora você vai clarear em 60 minutos, metade do tempo, mas aí o paciente vai gerar calor, vai gerar sensibilidade, etc, etc. Só que isso se pendurou por muito tempo no mercado. Eu, como dentista, até hoje chega paciente na minha cadeira falando: você faz clareamento a laser? Exatamente. Eu falo: olha, primeiro que hoje em dia não se usa mais, tá? Mas nem ainda antes, vendem. Nem agora. Mas ainda vendem. O laser nunca clareou nada. Ele acelera o processo do clareamento. Também não. Ele não acelera? O laser, o aparelho de laser lá dos primórdios do clareamento de 2003, que eu até tinha esse aparelho, ele era um kit, LED azul, LED azul, com laser de baixa potência. Então, o que ele fazia? Era até White, não sei o que, tava lá. Whiteness, assim. Da DMC. Então, o que acontecia? Na hora que você irradiava, você tinha o LED azul, que acelerava a reação de presa do gel clareador e tinha simultaneamente a irradiação do laser terapêutico para dessensibilizar. Mas mesmo assim... Não era o laser que clareava. Era o LED azul. Era o LED azul que acelerava. Só que, como você bem falou, isso gerava calor. Então, isso caiu em desuso. Dentina em polpa. Né? Só que agora a DMC lançou uma nova versão do aparelho Whiteness, agora é o Whitening Plus, né? Que tem a mesma configuração, né? Que pega a arcada toda. E aí sim ele tem uma fileira de LED azul, que eu não sei para que eles colocaram isso. Só serve pra... a questão do comercial ainda. Eu acho assim, que eles não quiseram dobrar o braço a torcer que o outro não Se tem paciente que procura, o profissional vai querer vender aquilo. Tem o LED azul, só que esse LED azul pode ser usado para polimerizar a barreira gengival. Tem 3 pontos de laser de baixa potência para dessensibilizar e tem o LED violeta. Aí sim, é o novo pulo do gato do aparelho da DMC. O LED violeta, nós temos relatos na literatura que ele sim consegue quebrar os pigmentos do dente e fazer com que ocorra um clareamento sem gel. Se eu quiser usar só ele, sem gel, há estudos que mostram. Só que o que acontece? Um dente para clarear demora 3 sessões, 4, 5 sessões. Ele vai demorar 8, 10 sessões. Aí entra na questão do custo da hora clínica do paciente. Só que aí, o que eu posso fazer? Como que eu vou usar essa tecnologia ao meu favor? Eu posso usar
irradiar com o laser violeta, que vai ter aquele trabalho, aquela ação de quebrar a molécula, junto com um gel clareador com menor concentração. Certo? Que aí eu não vou ter tanta sensibilidade. Então, dessa forma, a gente consegue, hoje em dia, individualizar a técnica do clareamento. E ainda procuram isso hoje, olha. Mas assim, hoje já tem produtos no mercado que faz 2 sessões de clareamento, cada uma de 20 minutos, ou sessão única de 25 minutos, em que, na maioria das vezes, isso não é exclusivo, não tem sensibilidade pós-operatória, pós-clareamento. Então, assim, o mercado, as indústrias vão se adaptando ao profissional que exige aquilo. Quanto menos tempo, melhor para mim, que eu ganhe mais dinheiro, etc. Mas sempre vai ter um porém. E aí, em contrapartida, quando a gente acelera muito uma coisa, eu acho que pode prejudicar, né? Esse aparelho, o Whitening Plus, da DMC, ele preconiza, se você for fazer sem gel, só o aparelho, em torno de 30 a 40 minutos para clarear, irradiando. Se for sem o aparelho, o gel da DMC, manda ficar 15 minutos. E com a luz irradiando, o LED violeta mais o gel clareador da DMC, são 22 minutos. E aí você põe 1 minuto, descansa 1. Põe 1 minuto, descansa 1. Então, assim, você consegue um resultado. E eu não tenho tido relato de sensibilidade. Né? Então... E, professora, a gente trouxe agora à tona um outro aparelho, o LED. A gente tem o laser e o LED. São coisas totalmente diferentes. São coisas que a gente consegue utilizar em conjunto. Mas qual que é a funcionalidade de cada um? Eu vejo até um episódio sobre isso, né? Só sobre clareamento, né? Porque é uma discussão, né? Interessante. O que eu vejo, que eu já vi, né, de relatos, inclusive é uma outra linha de pesquisa de um outro mestrando nosso também, do CESUPA, que é a diferença do laser e do LED. Então, no caso dele, ele está tentando ver na disfunção temporomandibular, se tem alguma coisa relacionada e tal. Mas, pelo que ela falou, o LED está mais associado à dentística, né? Ao clareamento e tal. Fotopolimerização. Né? Existe alguma outra coisa? Eu acho que é um processo mais físico, né? Eu não tenho experiência grande com LED, mas assim, pelo princípio do uso da luz, o laser é uma luz coerente, colimada daquele feixe. Ele vai com aquela quantidade de luz toda paralela, né? Então, assim, você tem um feixe ali concentrado, unidirecional, ele não espalha. O LED, ele espalha. E aí, por ele espalhar, né? Ele tem então, uma assim, perda, assim, vamos dizer. Se tiver um do lado do outro, eu não sei te falar de LED. Porque eu comecei a usar o laser em odontologia hospitalar, nos pacientes especiais no CESUPA. Quando eu vou fazer uma anestesia geral em centro cirúrgico, que é esperado, quando o paciente acordar, ele deveria estar sem dor para ele ficar mais calmo. São pacientes que não têm um comportamento bem controlado, né? Então, assim, eu me encantei com os benefícios do laser e eu nunca pensei em ir para o LED, pela própria característica da luz. Mas, por exemplo, se eu estou numa UTI e aquele paciente está cheio de ferimentos na boca, eu não preciso prescrever. Na UTI ele já faz as medicações necessárias. Faz uma terapia fotodinâmica. Mas eu vou acelerar a reparação tecidual, eu vou reduzir edema, eu vou fazer uma descontaminação que nenhum antibiótico da UTI é capaz de fazer. Com laser, a terapia fotodinâmica, você usa o azul de metileno, né? Você vai corar aquele tecido que está contaminado com bactérias, fungos, o que for. Você vai corar aquele tecido, vai usar a técnica da terapia fotodinâmica e quando você aplica a luz do laser, se for bactéria, se for cocos, bacilos, o tipo de micro-organismo que for, se ele corou com azul de metileno, ele vai ser eliminado. Ele sofre apoptose. Isso, sem o paciente tomar mais um comprimido, eu não preciso prescrever na UTI e é incrível porque você vê isso no hemograma. Você vê a infecção caindo. Nós tivemos uma aluna, que o paizinho dela estava na UTI na época do Covid, né? E eu tinha tido 2 vezes, né, o Covid. E da segunda vez eu fiquei muito mal. Então foram
dias na internação, não fui para UTI porque minha filha pagou uma equipe para estar comigo direto. E mesmo com 70% do pulmão afetado, eu não precisei ir para uma UTI. Então, quando eu soube desse caso, eu não falei nada em casa, porque eu queria... Era o pai e a mãe que estavam na UTI, a mãe teve alta, o pai ficou. Mas o pai já tinha uma doença hepática antes de ir para a UTI. E ele tinha implante na boca. E no hospital que ele estava, não tinha dentista. Aí eu fiquei apavorada quando ela me falou isso. Eu disse, quanto tempo teu pai está lá? 2 meses. Eu digo, meu Deus do céu, ele não vai melhorar. A infecção bucal, o biofilme sobre biofilme, né, na boca. E aí nós conseguimos autorização para ir no hospital. Foi levado o laser. A gente fez a terapia fotodinâmica, né, que usou azul de metileno para corar. E a melhora desse paciente foi constatada nos exames e com a médica junto com a gente, vindo a cada dia aquela taxa